a Band, muito. nós temos o selo aqui do lado, nós conseguimos em uma semana 50 milhões de reais, que dá 1 milhão de cestas, junto com a Central Única de Favelas e a Frente Nacional Antirracista. Quer Sem dizer, dúvida. e continua a campanha, está ali o selo no canto aí. A Band ajudou, todas as empresas foram fundamentais nessa urgência, ou seja, tirar as pessoas dos locais que podiam levar à morte. Morreram 27 pessoas na Bahia e nós temos aqui 40 mil pessoas desabrigadas. Essas pessoas estão em colégios, em casa, em ginásios de esporte, em áreas que foram cedidas pela iniciativa privada, em igrejas. Agora, o que o governador fez? Porque nós temos experiência. Datena, em 2013, nós tivemos uma chuva aqui no município de Lagedinho, onde eu nasci, na região onde eu nasci. O rio Saracura levou 340 casas, morreram 17 numa noite. O que é que nós fizemos? Fizemos para não acontecer mais isso. Mudamos essas casas do leito dos rios. Nós botamos essas casas no Planalto, no lugar alto, que não vai mais acontecer. O que é que o governador da Bahia está fazendo com recursos próprios? Fazendo convênio, já assinou com vários municípios, dando 70 mil reais para as prefeituras construírem lugares mais altos dos locais, tirando da beira do rio, dando uma solução definitiva e proibindo construção agora na proximidade dos rios, no leito dos rios. Essa é a solução definitiva. Nós vamos ter que construir aí, no mínimo, 30 mil casas nessa situação que nós estamos vivendo agora. Com recursos próprios. Não dá para politizar desgraça nem tragédia, né? O governador lá do estado lá apoia o Lula. Pô, que se ferre que ele apoia o Lula. O que interessa é o povo, não é o governador, não é a ideologia do governador. Esse negócio de ideologia em desastre, em tragédia, isso é falta de humanidade, do meu ponto de vista, modesto ponto de vista, mas pelo menos eu não guardo a língua dentro da boca. Isso é uma bobagem, não tenho voto do Nordeste, não vou ajudar o Nordeste. Vai se ferrar mais ainda, porque no nordestino não tem só no Nordeste, eu já disse aqui. Em São Paulo tem mais, o maior colégio eleitoral do Brasil é São Paulo, tem mais nordestino que vota aqui do que no Nordeste inteiro. Então, essa política de distribuir ajuda a quem vota em você, acho que o Bolsonaro está bem enganado. Bom, mudando de pato para ganso, que Deus ajude a Bahia, mas que o governo também faça a sua parte. Sobre o aumento de combustíveis, que é uma loucura, já com essa espiral inflacionária absurda criada pela péssima gestão do Paulo Guedes e a sua equipe econômica. Eu não sei o que o Bolsonaro vê no Paulo Guedes. Sinceramente, eu não sei, porque o Paulo Guedes não vê nada no povo, ele não entende de povo, dizem que ele entende de mercado financeiro, dizem que ele estudou em Chicago, eu acho que ele esqueceu o Xi, e na verdade não pensa no povo coisa nenhuma. Você entendeu como é que é o negócio? Nem o mercado financeiro aguenta mais o Paulo Guedes e está lá o Bolsonaro segurando o raio do Paulo Guedes. Eu só consigo entender que o Bolsonaro diz que não entende nada de economia quando ele mantém realmente o Paulo Guedes. Não entende mesmo de economia. Bom, moral da história, sobre esse aumento dos combustíveis, a Comissão do Senado já aprovou um programa para estabilização de preços, que ninguém consegue mais conviver com o aumento de combustível, principalmente o óleo diesel, que representa aumento de tudo e por consequência dessa inflação que está comendo ainda mais o salário do brasileiro, que está defasado de uma maneira absurda. Os caras falam em inflação, é por isso que eu estou questionando economistas. A inflação de 11%, está todo mundo dizendo que do começo da pandemia até agora, as coisas dobraram de preço. Aí eu perguntei, eu confio no economista que ouve a gente, né, que é o que vive o dia a dia. Quem é que entende mais de transporte coletivo? Quem pega o metrô, o ônibus e o trem. Não é o especialista. Quem é que entende mais de serviço público de saúde? Quem vai lá precisar do serviço público de saúde? Não é o secretário de saúde. Tem secretário de saúde que nunca viu um posto de saúde na vida dele. Tem secretário de transporte que nunca entrou no metrô, num trem, num ônibus da vida dele. Então, nós tivemos aqui um cálculo muito bom feito agora há pouco, viu, senador? O cara falou, Datena, se eu comer uma lata de sardinha, eu e a minha família por dia, nós vamos gastar R$300 por mês. Moral da história, se você fizer a economia da sardinha na sua casa, você tem quase que o auxílio emergencial oferecido pelo governo. Você quer economista melhor que esse?
Não tem. Então, não dá mais para aumentar combustível. O que é que o Senado está fazendo para impedir que essa barbaridade de aumento fora do comum de um país autossuficiente em petróleo que não investe em 14 refinarias que estão sucateadas para dar lucro para o acionista da Petrobras, não é? O que é que o Senado está fazendo para resolver isso? Ô, Datena, nós fizemos primeiro uma audiência pública e teve presente o presidente da Petrobras, Silvio Luna, e o representante do Ministério da Economia, Marcelo Guaraniz, para verificar essa questão dos preços e a incidência de todos os impostos e também a produção da Petrobras. O que me chamou a atenção foi a declaração do presidente da Petrobras, Datena. Ele disse que até novembro do ano passado, a Petrobras deu 15 aumentos de combustível, mas que na bomba aumentou 28 vezes, o que significa dizer que ninguém fiscaliza posto de combustível no Brasil. E quem deveria fiscalizar é quem? A Agência Nacional de Petróleo. Então, essa declaração dele deixou mais ou menos claro que entre a refinaria e o posto, além de quase R$1, que é cobrado em cima do litro de gasolina, pela distribuição, pela revenda, na bomba, o dono do posto estabelece o preço que ele quer cobrar. Então, ninguém fiscaliza. Começa por aí. Então, nessa audiência... Você já viu alguma agência fiscalizar? Os caras da ANEEL, boa parte deles já fez parte de elétricas. Todos. Os caras da Agência Nacional de Saúde, a maioria deles já fez parte de plano de saúde de instituições financeiras. E a ANEEL deixou aumentar a bandeira vermelha quando eu falei, atenção, meus amigos imbecis que querem botar a bandeira vermelha quando o sujeito não consegue pagar combustível. Teve uma mulher que desligava a geladeira todo dia, estragou a insulina, ela teve um ataque de coração, porque o pobre só não paga quando não tem, diferente de rico, que tem advogado para não pagar a conta. O pobre paga, mas quando ele não tem, não tem. Ela, com medo de ter a luz cortada, ela desligava a geladeira todo dia. Estragava alimentos e estragou a insulina. Ela teve um ataque de coração, quase morreu. Mas a ANEEL trabalha para as elétricas, a Agência Nacional de Saúde trabalha para laboratório, os caras cobram o preço que querem, não tem fiscalização coisa nenhuma, e a ANP deve ser a mesma coisa. Isso aí é uma coisa que tem que ser quebrada também. Quem fiscaliza... Você foi no X da questão aí. Claro, o lobo não pode fiscalizar o cordeiro, pelo contrário, vai comer o cordeiro. Exatamente. Então, nessa audiência pública, ficou muito claro uma outra coisa, que o governo não soube explicar. Datena, 70% da prospecção e extração do petróleo é paga em real. O salário do trabalhador do Brasil é pago em real. O custeio operacional da Petrobras é em real. A energia, a água em real. Então, só 30%... Combustível. Só 30% entra em dólar, que é equipamento que e o combustível aqui. Exato. O combustível. O refino é a mesma coisa. O quê? O combustível é em dólar. O combustível é cobrado em dólar. Eles, ao contrário de fazer uma média combustível e derivados. Aí eles dolarizam tudo. Cobra tudo em dólar. Tinha que ser uma média ponderada, que nós deixamos claro, e o presidente da Petrobras não soube responder, muito menos o representante do Ministério da Economia. Não dá. Por exemplo, a gasolina pura está saindo da refinaria, qualquer refinaria, na faixa de 3,19 centavos, R$ 3,19. A misturada com etanol cai um pouco, 2,55 centavos. Mas poderia ser um preço menor se tivesse a média ponderada entre o real e o dólar. Aí dolarizaram tudo. O que é que a Petrobras está fazendo agora? Como você falou, com muita propriedade aí. As refinarias trabalhando com capacidade instalada pela metade, como estava aqui Mataripe, na Bahia. O ano passado foi um ano inteiro assim, trabalhando com capacidade menor do que poderia refinar. Aí a Petrobras pega, exporta o óleo cru, porque não incide imposto sobre a exportação de óleo cru, e depois importa gasolina e diesel, que é refinado lá fora. Então, e outros derivados. Outros derivados do petróleo. Essa é uma política de acabar a indústria nacional, que o Paulo Guedes quer fazer isso. Ele não pensa em outra coisa. A Petrobras fica na zona de conforto
exporta o óleo cru, os investidores grandes de fora e do Brasil têm o lucro que tiveram no trimestre do ano passado. Pior que exporta o óleo mais barato. Hein? Exporta o óleo mais barato que o preço de mercado. Exatamente. Então, é bom para o investidor, porque a Petrobras exporta o óleo cru sem imposto, não incide imposto, e esse depois vem refinado para aqui. Isso é bom para o grande investidor. O que é que nós fizemos no Senado? Aprovamos investidores que têm empresa lá fora, né, que ganham em dólar, inclusive o senhor Paulo Guedes. Que está exatamente no offshore, que está aplicando lá fora, está com dinheiro lá fora. Então, isso deu 30 bilhões de lucro em 3 meses a Petrobras. É muito lucro para a empresa. Qual é o projeto nosso? 31. O projeto nosso é criar um fundo de compensação. Primeiro, para exportar o petróleo cru, mas incidir um imposto para suprir esse fundo e compensar o preço interno aqui do petróleo. Tirar dinheiro dos royalties, tirar também do lucro do próprio governo federal, tirar um pouquinho para compor esse fundo e, na hora do aumento, esse fundo vai sustentar o preço do combustível no Brasil. Então, já foi aprovado na Comissão. Eu sou mais radical. Eu sou mais radical. Eu acho que uma empresa de segurança nacional, de energia, deveria voltar a ser estatal totalmente e não abrir capital para a Bolsa. Esse é o meu pensamento. A Petrobras não deveria jamais ter aberto capital para a Bolsa. Porque não é o aposentado lá que tem o pequeno investidor que tem o investimento da Petrobras que eu estou falando. Estou falando em grandes fundos internacionais que compraram a maioria das ações da Petrobras, que ganham dinheiro para caramba. Nós não estamos aqui para trabalhar para a Petrobras e nem dar lucro para a Petrobras numa época de uma fome terrível, de uma pandemia terrível, de um flagelo terrível. Eu voltaria a privatizar a Petrobras e vai privatizar, a tornar estatal totalmente a Petrobras, pagaria esses caras, porque é empresa de segurança nacional. Se esses caras começarem a aumentar preço de combustível, arrebenta. Eu voltaria a tornar a Petrobras estatal e pega um monte de porcaria de empresa estatal que nós temos e aí sim privatiza, coisa que dá prejuízo. A Petrobras não pode ser privatizada. A Petrobras foi roubada por quase todos os partidos políticos que saquearam a Petrobras, fizeram caixa 2, era a joia da coroa, voltou-se a joia da coroa, dá 31 bi de lucro em 3 meses e esses caras querem continuar pagando acionista da Petrobras. Vai pro raio que o parta, enquanto o povo brasileiro não tem dinheiro para botar combustível no carro, não tem dinheiro para pagar óleo diesel que transporta as nossas mercadorias, que atinge diretamente a espiral inflacionária. Vá pro raio que o parta, que me desculpe os acionistas da Petrobras, os pequenos que eu estou falando aqui, porque os grandes que se lixem, que faz parte do mercado de bolsa, que é um cassino desgraçado. Não queremos dinheiro podre. Nós queremos dinheiro investido no Brasil para que o Brasil se desenvolva. E não para que gringo venha aqui fazer festa e jogar em cassino de bolsa. Não tem jogo no Brasil. Claro que tem. A gente só atrai dinheiro podre e não pagando as contas que não pagamos, com esse calote do Paulo Guedes, com a PEC dos precatórios, a gente afasta dinheiro bom. Esse é o grande detalhe. Acho que é isso que ele quer. Pois é, nós trabalhamos esse projeto, foi aprovado na CAI, esperamos que agora, no início dos trabalhos, possa ser aprovado no Senado, esse fundo de compensação. Você falou muito bem, a Petrobras repassou para o governo de lucros e dividendos 30 bi também num trimestre. É muito dinheiro, ou seja, desse 30 bi, ele tirar alguma coisa desse lucro, jogar nesse fundo para compensar o preço interno da Petrobras. Ou, como você falou, tendo condição, ela ser uma estatal que possa equilibrar os preços de uma forma que o povo brasileiro, que o consumidor brasileiro, do gás de cozinha, o gás de cozinha, Datena, custando 10% do salário mínimo, não dá de maneira nenhuma para que as pessoas que ganham 1 ou 2 salários mínimos tenham condição de consumir esse gás de cozinha, sem ter que se desfazer do feijão ou do arroz, da carne, o que quer que seja. Portanto, o aumento é abusivo e a dolarização é injusta, porque a Petrobras não é toda paga em dólar, 70% é em real aqui dentro do Brasil, como é também a extração, como é o refino.
E as refinarias, você falou muito bem, trabalharam no passado com capacidade instalada reduzida, porque a Petrobras, no conforto, estava só exportando óleo cru e trazendo para cá o diesel e a gasolina refinada lá fora. É a destruição da indústria nacional, não tem a menor dúvida disso. Eu não falo aqui, como você também não fala, porque sou de esquerda, não. Minha posição é de centro-direita, sempre defendi isso. Mas tem alguma coisa de energia que você não pode abrir mão absolutamente. Isso é estratégico para o país. Pô, vocês viram o que fizeram lá no Amapá, né, o enchente no norte do país, faltando energia. Por quê? Porque privatizaram a energia do Estado para uma empresa picareta que praticamente não existia. Exatamente. Ela passou para outra empresa picareta que praticamente não existia e, de repente, com água pra caramba, enchente pra caramba, faltou energia elétrica. Não pode. Tem coisas que você não pode nem pensar em privatizar, porque se você privatizar, você fica na mão do gringo. Nada contra o gringo, hein? Nada contra o gringo. Eu não sou xenófobo, não. Mas nós queremos atrair dinheiro bom, que eles ganhem, mas que a gente tenha desenvolvimento para o nosso povo também. Nada contra investimento externo, pelo contrário. Mas capital bom, dinheiro bom. Não dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, porque a nossa corrupção já nos basta. Nós não precisamos trazer corrupto de fora para tomar conta das nossas empresas. A gente já tem bandido demais, inclusive na política aqui. Não precisamos de bandido de fora para aumentar a nossa quadrilha aqui. Há governadores que pregam uma ampla reforma tributária para melhorar a situação do preço do combustível. Eu tenho a impressão que o caminho não é esse, o caminho é o fundo, mesmo que já funcionou um fundo parecido como esse, acho que na época lá do Fernando Henrique, em outra época já funcionou. Não, senador? Exatamente, eu acho que o fundo que foi aprovado na CAI vai para o plenário, se for aprovado e realmente for constituído esse fundo, ele será um fundo regulador dos preços do mercado interno. Esse dinheiro vem de onde? Vem da cobrança do imposto sobre exportação do óleo cru, vem também dos dividendos que vai para o governo federal, para a União, tira-se daí de royalties. Nessa composição, você tem como moderar o aumento dos preços. Aumentou o combustível no mercado externo, o óleo, o petróleo, você tem esse fundo para compensar aqui dentro e dar ao consumidor a condição dele trabalhar, ou da necessidade, e ver as pessoas empurrando o carro, porque em vez de botar o tanque cheio, bota um terço, um quarto do tanque cheio e esquece para o carro no meio da rua. A situação é insustentável e o governo é insensível. E o presidente da República entregou a dolarização do Brasil ao Guedes, ele mantém a dolarização, que, como você falou, só dá lucro ao capital especulativo. O cara que vem aqui botar o dinheiro na Bolsa ou na Petrobras ou comprar as ações e dizer, vou ganhar bilhões de reais. É jogo. É a mesma coisa que você botar aquele Maddox, que é a nossa bolsa. Maddox foi um cara que deu um balão dos Estados Unidos enorme. Exato. Só que lá tem lei. Sabe o que aconteceu com o Maddox? Parece nome de remédio, né? Tome 2 Maddox ao dia, que você fica bem de grana. O cara fez uma pirâmide financeira dentro da bolsa de Wall Street. Exatamente. Aí quando pegaram o cara pode até roubar lá, mas quando pegaram o cara, chamaram o cara e falaram assim, ó, vem cá, o Maddox é o seguinte, se você não se declarar culpado de todos os crimes e tomar uma prisão perpétua em mais 200 anos, que eu gosto disso, que eles dão prisão perpétua em mais 200 anos. Se você não fizer isso, nós vamos tomar tudo que você tem, porque tudo que você tem já está sendo tomado. Nós vamos tomar tudo que você tem. Mas, além disso, nós vamos prender a sua família inteira, até o gato que você tem. Aí, o que o Maddox fez? Está preso lá para o resto da vida, mais 200 anos. Aqui o cara dá golpe financeiro com investigação profunda da Lava Jato. Depois vai o Moro, julga mal o Lula com objetivos talvez políticos mesmo, né? Estou defendendo o Lula, não. É que ele teve contatos aí, não sou eu que estou falando. Vai discutir com o Supremo lá, não vem me encher o saco, não. Não sou eu que estou falando isso, não. Esses imbecis de rede social ficam metendo pau, não sou eu que estou falando, não. O Moro teve contato, segundo informações, hackers ou coisa parecida, com os tais procuradores lá da turma dele, inclusive um deles é candidato junto com ele. E isso é julgamento viciado.
Qualquer investigação mal feita e julgamento viciado atrapalha a investigação sobre o Cabra. O Cabra pode ser criminoso, mas vai ser inocentado e nunca mais vai para cadeia. Então, o Moro, para mim, não é o Batman, ele é o Coringa. Ele arrebentou com investigações importantíssimas, tanto que bandidos da política brasileira estão sendo reabilitados e sendo que um dia eu participar da política, eu vou tentar fazer um projeto de lei para sumir com esse negócio de chamar brasileiro de ficha suja. Como é que você pode mandar para o Serasa um cara que deve R$10, se ele não ganha nem R$100 por mês, R$180 por mês? Como é que você pode mandar? O cara falou assim, eu sou ficha suja. Eu falei, não, meu filho, você não é ficha suja, não. O que não pode, você não tem nome sujo. Quem tem nome sujo é esse bando de ladrão que tinha ficha suja e voltou a ser ficha limpa por causa de um erro de um julgamento. Entendeu como é que é o negócio? Esse é o grande detalhe do Brasil. E outra coisa, ou a gente fala a verdade aqui, ou esse país não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. Precisamos parar de ser condescendente com bandidos que roubaram, saquearam o Brasil, que pelas pesquisas, acho que o brasileiro quer a mesma coisa, voltar a tudo que era antes e pronto, acabou. Tudo que era antes, não. Tudo que está como está. Agora, um erro do presidente Jair Bolsonaro, grave, é que ele tem paixão por algumas pessoas. O Paulo Guedes é uma delas. Ele já demitiu o ministro por muito menos que o Paulo Guedes não fez. Não é pelo que fez, não. Pelo que ele não fez, né? O outro presidente da Petrobras falou, eu vou mandar esse cara embora, porque o petróleo e o dólar estão acabando com o preço do combustível. Aí ele botou o Silvio Luna lá. O cara é pior do que o outro que estava lá, dolariza mais, vamos usar um termo que não existe, petroliza mais e está lá. Ele vive no mundo da Luna, né? Por isso que é Silvio Luna. E o Bolsonaro não tira o cara de lá. Ele se apaixona por pessoas e deixa o cara lá. E tem cara que sabe o que os caras estão fazendo, que eu já proíbe, e o resto vai se contaminar ou contaminar alguém nesse injusto transporte coletivo. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem a CPTM, metrô, que era referência, hoje é referência de porcaria. Não tem um dia que não tem problema em trem da CPTM, que é mais velho que eu. E o sistema é mais velho que eu. Eles não trocam o sistema de trens em São Paulo. Olha, mas você pode ser candidato junto com os caras aí. Que se ferre. O cara que me quiser como candidato, ele vai me ter como o mesmo crítico de sempre. Não quer, a fila anda porque tem um monte de partido atrás de mim também. E já está me torrando a paciência ficar esperando aí, que eu não sou de esperar ninguém. Tem um monte de gente que quer que eu seja candidato. Eu não dependo de ninguém, de partido nenhum. Se preciso, eu saio pelo menor partido que tiver e não quero nem fazer. Eu faço campanha no meu celular, ó, que acho que é onde devia ser feita a campanha. Pela pobreza do povo brasileiro, os caras com 5,3 bilhões de fundo eleitoral, só um partido tem 1 bilhão, isso é uma barbaridade. Ó. E outra coisa, marqueteiro é bom para vender coisa ruim. Por isso que tem marqueteiro para vender esses candidatos aí, porque você contrata marqueteiro para vender coisa ruim, não para vender coisa boa. A coisa boa se vende sozinha. O cara compra o produto bom porque ele é bom. Não compra por causa do marketing do produto, compra porque ele é bom. Então eles usam o marqueteiro para transformar Genésio em Jesus. É isso, senador. Algo mais ou não? Foi um prazer conversar com o senhor. Datena, eu quero te agradecer. Você está com a razão, eu concordo com as suas colocações a respeito desse tema, um tema importante. O preço dos combustíveis impacta diretamente na inflação, em toda a cadeia de produtos, sobretudo da composição da cesta básica. A inflação da cesta básica está muito acima de 2 dígitos, né, porque a situação perdeu o controle completamente. Né? Você vê, ano passado, em janeiro, eu me lembro disso, 1 litro do óleo de soja era R$3, está quase 8 hoje. Tudo aumentou para as pessoas economicamente mais fracas, inclusive, como você falou no início, do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil de 400 já chega corroído pela inflação. O dólar subiu, inflação subiu e bolsa oscila. Então, ele perdeu nos 4 principais itens. Não há como, com esse descontrole desses 4 principais itens, não tem inflação. E a inflação vai continuar a aumentar esse ano se não tomar uma providência nesse sentido. O Brasil
não pode ser dolarizado naquilo que o Brasil produz. O Brasil é autossuficiente em petróleo, como também é autossuficiente em soja, é autossuficiente no feijão que produz aqui, na carne bovina. Então, o produto interno nosso não pode estar sendo dolarizado. A média devia ser a média ponderada na Petrobras entre o custo em real e o custo em dólar, como fizemos na audiência pública, e o presidente da Petrobras não teve resposta para esse questionamento que nós fizemos lá. Eu quero te agradecer e dizer que hoje é aniversário do teu amigo Cajuru. Você já falou com ele, né? Meu colega no Senado. Eu já mandei um abraço para ele hoje. Ele está em Fortaleza, no Ceará, curtindo o aniversário dele lá em Fortaleza, no Ceará. É um grande amigo meu lá no Senado. Meu irmão, a maioria desses aniversários dele a gente passou juntos, porque eu conheço o Cajuru desde quando ele tinha 13 anos de idade. Eu sou, acho que 4 anos mais velho que o Cajuru. Primeira vez que eu vi o Cajuru, ele estava usando um óculos de fundo de garrafa, mas bem de fundo de garrafa. Ele sempre teve problema de visão. No fim, a gente começou a trabalhar na mesma rádio. E o Cajuru, que era um fenômeno da comunicação, não só do rádio, no rádio eu nunca vi ninguém igual. Do rádio eu nunca vi ninguém. A gente começou a trabalhar na mesma rádio. E o Cajuru, que era um fenômeno da comunicação, não só do rádio, no rádio eu nunca vi ninguém igual. Do rádio eu nunca vi ninguém igual o Cajuru. O Cajuru fazia uma abertura de jornada esportiva do estádio Serra Dourada, em Goiânia, em que as pessoas iam para ver o Cajuru e de vez em quando olhavam para o jogo, porque ele era brilhante como comunicador. Na Band ele chegou a dar 10, 11, 12 pontos de audiência, porque era um fenômeno de comunicação também na televisão. Não é? É um fenômeno, o Cajuru sempre foi um fenômeno. Mas o Cajuru chegou em Ribeirão e ele não tinha um tostão para botar no bolso. Aliás, nem ele nem eu. Mas sabe o que ele fez? Ele se propôs a ser plantão esportivo. Aí o cara falou assim, mas você tem lugar para ficar aqui? Ele falou, não, eu durmo na rádio. E ele dormia no chão da rádio Renascença de Ribeirão Preto. E ele ficava a noite inteira escutando rádio do mundo inteiro, e ele desbancou o melhor plantão esportivo da cidade em menos de 15 dias. Porque a notícia acontecia, o Cajuru ligava a rádio, entrava e dava em primeira mão, porque ele morava na rádio. Comia ali na cantina da rádio, que era mais ou menos o salário que ele recebia, que não era muito menor que o meu. A gente viveu muitas dificuldades juntos. Ele é um irmão querido, camarada, que eu gosto de paixão e desejo que ele tenha muito mais anos de vida e que encha muito o saco de muita gente como ele enche. Abraço, grande senador Otto, foi um prazer. Se tem um cara que sabe encher o saco dos outros, é o Cajuru. Grandes vozes do Senado. Senador Otto. Obrigado. Abraço grande. Meu amigo Agostinho Teixeira, como vai você? Tô bem. Quer dizer, tô bem, né? Essa conversa que você teve com o senador... Eu gostei desse tô bem aí. É que eu tava pensando, né, no que vocês falaram dos dividendos da Tem Petrobras. Roberto Carlos aí para eu repetir a pergunta? Como vai você? Eu queria saber da sua vida. Ei, eu tô com a voz rouca, eu tô parecendo o Louis Armstrong. Tá mais, mas tá bem. Não faz isso, pô. Não faz isso que... Não é parecido? Lee Armstrong. Lembra. Voz rouca. Lembra? Lembra. O Ricardo tá alucinado aqui, pegando Lee Armstrong, Roberto Carlos. Ele não conseguiu achar o... Aí, ó. Vai, Datena. Vai! What a wonderful world. Ô Agostinho, você não quer que eu cometa a discrepância de cantar com o crime contra a humanidade. Isso é um crime contra tudo. Pesa humanidade. Mas diga por que você ficou chateado, Guto. Não, a gente vê o Senado tentando fazer a parte dele, né? Alguns, né, tentando fazer a sua parte em relação a gente que se apresente agora como tal, ou candidato a presidente. Na minha opinião, devia ter essa decisão já tomada previamente. Quem votar em mim, saiba que eu vou rever essa política de preço da Petrobras.
Não dá para ser, não pode ser. A Petrobras, como alguns outras empresas estratégicas, não podem ser levadas pela economia de mercado, pelo lucro. Não dá para ser, simplesmente não dá para ser. Eu estava vendo aqui, Datena, enquanto vocês conversavam, a previsão de pagamento de dividendos para os acionistas da Petrobras, e lógico, ninguém tem nada contra acionista que depende disso, né? Tem gente muito pequenininha que investiu o pouco que tinha para conseguir ter algum faturamento mínimo, né? Mas tem grupos enormes. É lógico, tem muita gente explorando mesmo, no pior sentido, a Petrobras.